Bom dia, pessoal do sétimo ano, eu sou seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, venho aqui hoje para falar de vocês sobre uma coisa muito interessante e que tenho certeza que todos vocês estão preparadíssimos, né? Que seria isso que eu vim falar para vocês? Eu vim falar da prova, das nossas provas, nossas avaliações, tá? Vocês sabem já como é que vai funcionar nossas avaliações, né? Vamos ter uma prova online, vamos ter uma prova presencial e vamos ter uma nota que vai ser dada por comportamento, por participação em sala de aula. Participação é uma participação boa, né? Se você participa de maneira ruim, participa com eu chamando a atenção de vocês, mandando ficar quieto, coisa do tipo, então essa é uma participação ruim e isso diminui a nota. Mas se você, quando eu pergunto alguma coisa, responde, se você participa da aula, se você tem dúvidas que fazem parte do assunto e levanta a mão, abre a boca para falar essas dúvidas durante a aula, que podem ser dúvidas dos outros alunos, por isso que é bom sempre perguntar, tá? É bom sempre, se está com uma dúvida, pergunta, não tem problema nenhum, eu sempre respondo, vocês já viram que eu sempre respondo o que vocês perguntam, nunca fiz questão disso, tá? Então sempre pergunta, isso aí até eleva essa nota de vocês. Então, participação em sala de aula, comportamento, exercícios, tá? Os exercícios e principalmente os trabalhos feitos online, tá? Os trabalhos que foram feitos de casa, que foram unicamente online, tá? Esses trabalhos também vão estar contando nessa nota aí, tá? E a prova de vocês, qual é o assunto da prova? De ambas as provas vão ser os mesmos assuntos, tá? As perguntas vão ser diferentes, mas o assunto é o mesmo, tá bem? Então, as perguntas, os assuntos das provas de vocês vão ser o quê? Vamos ter substantivo, adjetivo e verbo. Substantivo e adjetivo, vocês viram aqui há pouco tempo, tá? Os nomes, as classes do nome. Então, substantivo e adjetivo temos na página 11 até a página 12, página 11 e 12, tá? Temos isso e temos o exercício em relação a isso, que foi o exercício que vocês fizeram, tá? Temos exercício em relação a isso. Então, página 11, 12, vocês estudam sobre substantivo e adjetivo. E nos demais, nas anotações de caderno, em todos os assuntos que a gente deu online, temos o quê? Temos verbo, estudamos bastante verbo. Verbo, os modos verbais indicativo, subjuntivo e imperativo. Os 3 modos verbais podem cair perguntas pedindo para vocês conjugarem verbos, podem cair perguntas pedindo para que vocês identifiquem qual é o modo verbal que está sendo utilizado, qual é o tempo verbal que está sendo utilizado ali. Pode aparecer perguntas com frases para vocês completarem utilizando os verbos, utilizando as conjugações verbais que vocês aprenderam. Tudo isso pode cair, tá bem? Tudo isso pode cair. Então, a partir de agora a gente vai ter umas aulinhas de revisão, as aulas revisando o assunto. Vou começar com uma revisãozinha por substantivo, tá? Aula de revisão do substantivo. Primeiramente, o que é o substantivo? Substantivo é a classe de palavra que dá nome aos seres ou às coisas irreais. Dá nome a tudo, tá? O substantivo é quem dá o nome, ele dá nome, tá? Quando a gente vai se referir a outra pessoa, a gente pode falar o nome dessa pessoa. Como a gente pode falar, tinha um homem, o professor, tudo isso são nomes, tá? Se a gente vê um animal, a gente fala o quê? Fala a espécie daquele animal. Isso é nome. Quando a gente tem um conjunto daquele animal, a gente fala o conjunto daquele animal. A gente também se refere a ele como o conjunto dele. Por exemplo, de peixe, tá? Peixe é um nome. Só que quando a gente tem muitos peixes juntos, a gente chama de cardume. Aquilo é um cardume de peixes, tá? Aquilo é um cardume. Se a gente tem
muitos lobos num canto. Então a gente chama o quê? Chama de alcateia, tá? Se temos um conjunto de livros, tá? A gente tem um monte de livros num canto. É o quê? É uma biblioteca, tá? Isso é chamado de uma biblioteca. A biblioteca pode ser tanto de livros quanto de filmes também, tá? Biblioteca também pode ser de filmes, tá? Se a gente tem quadros, um local com muitos quadros, como é que ele chama? Galeria. A galeria, tá? Galeria, isso mesmo. Então, a gente tem substantivo comum, tá? Temos substantivo comum, que é quando a gente se refere a algo genérico. Por exemplo, isso aqui, pilha, tá? Pilha. Agora, se eu falo, aqui é um substantivo comum, pilha é um substantivo comum. Agora, se eu falo Milton, Maria, Ana, Beatriz, Carlos, tudo isso são substantivos próprios, substantivo próprio, tá? Comum é um substantivo genérico de qualquer coisa, tá? Isso aqui é um mouse, isso aqui é um livro, isso aqui é uma pessoa, isso é genérico. Homem, genérico, tá? Agora se eu digo Milton, aí é algo próprio, é algo próprio. Se eu digo Panasonic, é algo próprio. Por quê? Porque eu estou definindo aquilo, estou deixando mais coeso aquilo, estou deixando menos amplo, tá? Menos genérico aquilo, tá bem? A gente também tem que saber, né, pode cair também na prova de vocês, sobre toda vez eu me confundo um pouco nessa palavrinha aqui, substantivação, tá? Substantivação. E o que é o substantivação? Substantivação nada mais é do que trocar uma outra classe de palavras por um substantivo, utilizar essa outra classe de palavras como substantivo. Os exemplos a gente tem aqui na página 13 do livro de vocês, ó. O olhar dela chamava muito minha atenção. Olhar é verbo, tá? Olhar é verbo. Só que aqui ele está substantivado, tá? O olhar é uma coisa, é algo, tá? Ele está colocando aqui não como uma ação. Não é ela olhando, é o olhar, aquele trecho do olho dela, tá? Então está substantivando isso. Uma das melhores tarefas da vida é praticar o bem, praticar o bem. O bem aqui é advérbio, é um advérbio que está substantivado, tá? Ela é uma artista que vive à procura do belo. Aqui é um adjetivo que está substantivado. Adjetivo, o que é adjetivo? Adjetivo é a classe de palavras que dá característica aos seres. Então, estudem substantivos, estudem adjetivos, estudem verbos para a prova de vocês, tá? Estudem bem, estudem sem pressa. A gente ainda tem um tempinho para poder estudar para a prova. Então, vão estudando com calma. Revisem as aulas que eu trabalhei isso, tá? Revisem as aulas que eu trabalhei esses verbos, esses substantivos e esses adjetivos. Revisem cada uma dessas aulas. E lembrem, no livro tem informação também. Algumas questões vão ser com certeza retiradas do livro. Então prestem bastante atenção e estudem. Muito obrigado, pessoal, e é isso. Tchauzinho.